Fazenda Santa Bárbara. A Fazenda Santa Bárbara é uma fazenda de café, originalmente. Ela foi feita em 1868, foi adquirida pela minha família em 1969, né? Sofreu várias mudanças durante esse tempo de vida dela, né? E foi se adaptando e sobrevive até hoje aqui junto com a gente. Comentário aí de uns tempos atrás, há muito tempo atrás, que comentaram comigo que essa fazenda pertenceu para a Rainha Santa Isabel. E a sede da fazenda era aí na Fazenda Paraíso, aí, que é do lado. E ia até na estrada de Jundiaí. Depois disse que foi vendendo de pedaço em pedaço para baixo aí. E ficou essa aqui no meio também, que está aí. Antigamente era só café, aqui tinha tudo, os terreiros de café vinha até aqui para cima, aqui tudo lá por baixo, aqui onde tem a piscina não tinha nada, era tudo terreiro de café. Que antigamente tinha bastante gente para colher, né? Depois que foi diminuindo até chegar a terminar tudo. Na época, inclusive, quando eu morava aqui, tinha café, já tinha uma quantidade muito menor, já tinha sido feito uma diminuição na área aí dos terreiros de café, na parte de beneficiamento, né? Mas a gente tinha café, depois começamos com gado de leite também, plantava arroz, plantava feijão, milho, né? Teve a parte de plantações também eram grandes, mas o forte era café e leite tipo B. Aqui são os terreiros de café da Fazenda Santa Bárbara, né? Tem até alguns grãos de café daquela época, ainda na época do meu pai. E esses terreiros aqui, que se estendiam do lado da sede, dos dois lados até lá em cima, ficavam cheios de café, os grãos de cafés eram transportados por água, nessas canaletas aqui, que enchiam e aqui ficavam lotado de café colorido, vermelho, verde. E eu lembro quando eu era criança, aqui ainda tinha essa parte do café, eu andava descalço aqui, para mim era uma delícia, era uma brincadeira de andar descalço em cima do café enquanto eles estavam secando. Aqui é a tulha da fazenda, que está em reforma agora, mas ela mantém as características da época. Era onde armazenava sacas de café e onde o café era trazido para ser beneficiado com a máquina de beneficiar café aqui do lado. Essa é a máquina que se usava para beneficiar o café. Se colocava o café aqui e ela tirava as impurezas do café, deixava o café já pronto para a torra, né? Então a máquina ainda funciona, está em boas condições, mas nós vamos dar uma reformada nela para manter ela aqui como uma característica da tulha. A fazenda, pelo que a gente sabe, era muito ligada com o pessoal por essa parte do mercado.
tinha um comércio de escambo entre as fazendas, né? Aqui na própria Santa Bárbara, na parte de baixo da fazenda, tinha um mercado de secos e molhados, onde o pessoal da região acabava comprando ferramentas, fazendo as trocas, galinha, farinha, tudo. Então, acabava se formando uma comunidade rural aqui na região e era uma vida, como eu tinha falado, era uma vida simples, mas era uma vida bem movimentada, né? É que não uma loja aí, um armazém que vendia secos e molhados, que é ferragem, essas coisas assim, para os vizinhos aí, tudo, o pessoal que trabalhava aí por aí, então vendia todas essas coisas assim. Aqui é o pátio de entrada da fazenda, onde é que tem esse painel de azulejos portugueses, né? Que marca bem a entrada do salão principal da fazenda. Essa é a sala principal aqui da sede. Essa é um dos lugares que sofreu alguma modificação. Aqui inicialmente era fechada essa parede e aqui era um quarto. Inclusive era o meu quarto na época quando a gente mudou para cá. Então a gente deu uma ampliada para melhorar a estrutura do salão. Vocês veem que a gente tenta manter o mobiliário da época, né? Então, esse móvel aqui acaba deixando exposto as louças da época, que meu pai tinha muito apreço por essa parte de louças, porcelanas, né? Mas com algumas pias em cima também, né? Que estão sempre marcando em todo lugar da fazenda, vocês vão ver essas pinhas. Tem uma estrada aí, tem um trilho que passava o trem da Itatiba Louveira. E eu cheguei até a andar nesse trem aí quando eu era criança. Nessa época, né, o café era muito forte aqui em São Paulo, tinha uma linha de trem aí na porta da fazenda que pegava os grãos de café e levava para Santos, voltava carregado de sal de Santos. Na época, quando meu pai adquiriu a fazenda, já não existia mais a ferrovia. Meus tios e minha mãe ainda se lembram da ferrovia, mas já em 69 já não
principal da sede, né? Nós temos um quadro do meu pai, que foi pintado pelo Cardarelli em 49. Nessa época ele tinha 48, era mais ou menos o que eu tenho hoje, que estou com 50 anos. E um detalhe é que ele gostava muito do AD, que está em cima da data da fazenda, na frente da sede, de 1868. E esse AD tinha uma controvérsia, se era Agnus Dei, que é Cordeiro de Deus, ou Anno Domini, que também seria Ano de Deus. Meu pai tinha uma fazenda próxima aqui, que não tinha uma estrutura boa para a família ficar. Quando ele comprou aqui, a gente veio para cá de São Paulo, ficamos morando, eu morei aqui um bom tempo, e depois minha irmã nasceu e meu pai adquiriu uma casa na cidade, nós mudamos para a cidade. Ficou mais como uma fazenda de lazer, a gente vinha final de semana, encontros de família, né? Meu tio morava aqui, muitas férias eu passava aqui junto com os filhos dele, a gente saía, andar a cavalo, atrás de gado, essas coisas. Morei aí quando os filhos meus eram pequenos, aí o seu Pascoal montou uma ordenha mecânica aí para o gado, para tirar leite, e aí ele falou para mim que eu tinha que morar aqui. Aí vim morar aqui. Morei aí por uns 20 anos, morei aí. Foi muito bom esses tempos aí. Essa é a suíte principal da fazenda, né? Ela está decorada já nesse estilo colonial também. Tem um banheiro aqui que foi feito a posterior, uma varanda, né? E tem as janelas também que para garantir essa circulação de ar e circulação de luz aqui também boa. A fazenda tem aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados, né? Ela faz divisa com o município de Louveira, tem uma parte no município de Itatiba e tem uma outra parte do outro lado da rodovia Romeiro do Prado, que ela corta a fazenda. A fazenda, a maior parte dela é a parte de pasto, né? Tem uma parte de mata aí, que é a Mata Atlântica, que permanece. A Fazenda Santa Bárbara tem uma peculiaridade que ela tem a sede social dela toda murada. Na época, além da sede social, os terreiros de café, as casas dos colonos, as construções principais da fazenda ficavam todas dentro desse muro. Esse muro permanece até hoje, a gente preza muito na conservação disso daí, que acaba sendo uma característica que não era muito comum na época, né? Quando a gente veio morar para cá na fazenda, os quartos eram menores, tinham poucos banheiros, a estrutura era mais parecida com a construção original e a parte do porão era de terra, né? E não existia nada lá, só existia a fundação, que utilizava-se antigamente o porão para guardar animais, estocar sacas, alguma coisa, que é uma coisa mais tradicional até na Europa por causa de calor, essas coisas, né? A senzala aqui da fazenda a gente não sabe se existia ou não existia, mas a gente sabe que a parte de colonização era muito grande. Aqui próximo à fazenda existe um quilombo, que é famoso, né? Que provavelmente era onde ficavam os escravos que trabalhavam aqui na região, né? Onde foram os escravos que trabalhavam aqui na região, mas a gente sabe que as outras fazendas tinham essa parte de senzala, né? E essa parte também de moradia dos imigrantes, né? Aqui é o salão do porão da fazenda, sofreu várias mudanças durante os anos e agora virou um salão de jantar, de confraternização, né? Mas aqui dá para você observar bem a profundidade das paredes, né? Aqui onde tinha os óculos
e a parte de trás é onde foram feitos banheiros novos para que atendesse melhor aqui o salão. Essa característica, né, é o estilo colonial da fazenda, né, a gente tentou manter durante todos esses anos, embora a casa tenha sofrido várias reformas durante esse período. O piso a gente é o piso original da época, o teto original da época, as paredes, os batentes, os batentões, então os azulejos principalmente, que é uma característica forte da casa, são coisas que a gente acaba sempre deixando ele no mesmo estilo para não descaracterizar. O estilo colonial já é um estilo bem característico, essa parte de quantidade de janelas que tem. Na época, a quantidade de janela ajudava a você diminuir a quantidade de iluminação, porque a iluminação era muito precária na época, e melhorava o conforto térmico também, fazendo a circulação de ar para melhorar um pouco o conforto de quem morava na sua casa. Esses azulejos aqui, vocês podem ver que tem em todas as janelas da fazenda, é também uma constante. Já faz parte das últimas reformas que a gente fez, procurando azulejos que se encaixassem nas características que tinham nas fazendas daquela época. Esses azulejos já foram colocados na época do meu pai, e também a parte de louças que tem em todo lugar, que é uma característica forte da fazenda. Tem várias pinhas, várias estátuas de galgos, todas que vieram da fábrica Santo Antônio do Porto, em Portugal. E hoje, depois de anos e anos, quase 50 anos depois, as árvores acabaram crescendo e cai galho, quebra pinhas, quebra estátuas, tudo. Então, um dos truques que a gente usa aqui é, para permanecer com a pinha no lugar, a gente abriu um buraco em cima da pinha, no topo da pinha, e enchia elas de concreto, fechava essa tampa e ela ficava um pouco mais resistente, né? As palmeiras, meu pai plantou desde a época quando a gente mudou para cá. Então, às vezes o pessoal fala, essas palmeiras devem ter mais de 100 anos. Eu falo, não, 100 anos não tem, porque eu vi plantar as palmeiras, né? Essa pracinha aqui era um dos lugares favoritos do meu pai. Às vezes ele passava a manhã inteira aqui, pensando nas coisas que ele ia fazer no futuro para a fazenda. O que ele ia plantar, o que ele ia reformar, se ia fazer alguma modificação. Então ele passava a manhã inteira aqui e às vezes no final da tarde chamava os jardineiros, chamava os pedreiros e já começava a fazer as alterações que ele tinha bolado. Essa capela é a capela de São Judas Tadeu, que foi feita pela minha mãe. Minha mãe é devota de São Judas e ela fez em homenagem a ele. E que tem aqui a estátua de São Judas, e embaixo tem a estátua de Santa Bárbara, que ela é ligada aos mares, tudo. Meu pai, como foi marinheiro lá na Itália, então também ele colocou a estátua aqui. Eu vi a fazenda passar por várias fases. Desde a fase que a gente tinha o café, até a fase que a gente tinha o leite, a fase que tinha milho, gado. Depois ela ficou um tempo somente como uma fazenda de lazer e hoje acabou virando uma fazenda de eventos, onde a gente consegue compartilhar ela também com várias pessoas. A pessoa vem aqui e fica maravilhado pela estrutura da fazenda, acaba aprendendo um pouco mais sobre a história também da fazenda e das fazendas coloniais, né? Então, para mim, foi muito gratificante a fazenda permanecer junto da família todos esses anos, e cada ano que passa ela está bem conservada e melhor, né? A
fazenda passou por várias épocas e enfrentou mudanças econômicas, mudanças arquitetônicas, foi se adaptando no decorrer dos tempos. Então, você está aberto para essas mudanças, essas transformações, acho que o principal motivo da fazenda estar sobrevivendo e estar tão bem conservada e mantendo suas características até hoje, né? Eu acho que se a gente tivesse ficado parado no tempo, a fazenda não estaria do jeito que ela está. E eu acho que isso é muito importante, não só para a fazenda, mas como para tudo na vida, né? Bom, a lembrança é de quando eu vivia aqui, com os meus filhos, a infância dos meus filhos, tudo, que eu vivia aqui. A fazenda me traz a lembrança da família unida, os churrascos, as confraternizações que a família fez aqui. E hoje a gente está compartilhando a fazenda com inúmeras pessoas que vêm aqui todo final de semana. Faz parte agora a história, que era uma história só nossa, agora acaba sendo a história de muita gente.